A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Lucas, o capítulo 6 e o versículo 46 diz assim: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quantos em toda a terra que falam Senhor, né? Senhor, mas e o compromisso tem com Ele? Glória a Deus. Eu conheço pessoas até próximo onde eu moro que é Senhor, fala muito Senhor, Senhor, e são finos idólatras. São adoradores de ídolos. Fazem do homem ídolo e acha pouco e se prostram diante de ídolos. E isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Mas eu não vou entrar nesse contexto agora, mas muitos falam Senhor, Senhor, mas não seguem nem o princípio básico do Evangelho. Né? Tem deles até que são bem intencionados, bota louvor, mas na mesma hora que bota louvor já bota coisas mundanas, já praticam coisas carnais, mundanas, vivem depravações e chama o Senhor de Senhor da vida deles. Ninguém vai ser Senhor da vida de alguém, vai concordar em ser, tendo autoridade, todo o poder, a pessoa vivendo a vida de forma aleatória, desordenada, sem compromisso com Deus, não teme a Deus, não nega a si mesmo, entendeu? Uma vida de prática de erros, em cima de erros, vive uma vida de mentira, de engano, de adultério, vive uma vida, glória a Deus, separada da comunhão com Deus, não dá fruto para o reino de Deus, não vive o Evangelho, como é que vai pregar para outras pessoas? Ninguém que está em Jesus fica sem dar fruto. Inclusive, o contexto dessa palavra que eu li fala, né, que a árvore boa, ela dá frutos bons, e a árvore ruim dá fruto mau. Como pode uma árvore boa dar frutos ruins? Eu não posso dizer sou cristão legítimo e odiar meu irmão, ficar vivendo de fofoca, de engano, de mentira, entendeu? Com ódio das pessoas. Que tipo de fruto é esse? Parece mais frutos podres, que tem que ser jogado fora e não comido, né? E não aproveitado. Então tem muita gente que precisa lutar contra o mal que está em si próprio. Tem gente que não pode negar a si mesmo, não vive a vida sem beber bebida alcoólica o tempo todo, sem fumar droga, sem prostituir, não consegue ter uma mulher só, não consegue nem ficar sozinho, quanto mais ficar sem a prática do sexo com muitas mulheres. E vice-versa, existem mulheres também que estão solteiras, mas que se prostituem. Isso é fato, entendeu? Isso é fato, nós sabemos disso. Porque muitas vezes ela está equivocada e muitas vezes é porque gosta de praticar mesmo mal. Se liberte, não se chegue a alguém para deitar com ela se não tiveres com ela um compromisso sério, não tiveres casado com ela, não tiver um compromisso com Deus, aleluia, em primeiro lugar, e ela. Por quê? Porque não existe um lar, como já li aqui, nenhum lar, nenhum versículo mais à frente, nenhuma casa que é edificada sob areia vai aguentar nada. Porque toda casa que é edificada sob a rocha é tido como a casa que pratica a palavra, daquele que pratica a palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus é semelhante àquele que construiu sua casa sobre a rocha, que vindo o vento, vindo a tempestade, a casa não vai ruir, não vem abaixo. Mas aquele que não pratica a palavra de Deus, ou lei não pratica, ou nem lei nem pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre areia, e quando vem o vento, leva toda a casa. Não é brincadeira, né?
Eu agora recentemente vi um relato de uma família, né? Que em um acidente morreu praticamente todos. Um homem que se salvou no acidente e foi para o enterro de toda a família, quase praticamente, no leito. É brincadeira um negócio desse, irmãos. Não é brincadeira. As pessoas têm vivido uma vida desregrada, não querem nada com Deus e ainda se esforçam para criticar os que querem, os que buscam, tentando procurar falha nas pessoas. É o que mais se acha, irmãos. Se você falha, quer achar perfeição nas pessoas, você está perdendo tempo. Agora, se você for procurar falha no Evangelho, não tem. Jesus é o Senhor, é Deus. E a Bíblia fala que nunca se achou engano nos lábios de Jesus. Então o homem peca, ele é pecador, não pratica a palavra de Deus. Na sua soberba, tenta lutar contra a palavra de Deus. Olha, não brinca com Deus, porque Deus ele fica observando cada pessoa. Esses inimigos da nação e todos que ficam brincando com a palavra de Deus, não brinque com ele não. Ele pegou o Egito e mostrou que com ele não se brinca nem com o povo dele. Humilhou a Faraó, vai ver a história. Humilhou, feriu, fez tudo o que ele queria, que era o propósito, que o Egito conhecesse os sinais dele, os prodígios, as obras da mão dele. E ele levou o Egito à humilhação e destruiu completamente Faraó e seu exército, porque ele amolecia e endurecia o coração quando queria para poder fazer os seus milagres, os seus prodígios na terra do Egito. E se você procurar a história, você vai ver. Eu estou falando para você que é incrédulo, que diz que não acredita na palavra de Deus, que é ateu, não brinca com Deus. Aleluia. O homem, quando tem dúvida, ele tem que procurar orar e não na sua soberba, ignorância espiritual, dizer: eu não creio que tem Deus. Isso aí é o diabo te aconselhando. Você não crê que tem Deus, mas dá lugar ao diabo. Você não crê que tem Deus, mas deixa o diabo usar a sua boca. Porque o diabo é espírito e ele usa, aleluia, toda palavra ou obra que é negativa. Toda pessoa que planta o mal só pode ser do mal. Porque ninguém que é árvore boa vai ter fruto ruim. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como o Senhor fala aqui, muitos chamam o nome dele. Muitos chamam o nome dele, mas também chama de José, chama de Maria, chama de Aparecida. Quantos adoram Aparecida, hein? Isso é religião. Isso não é religião não, irmãos. O Estado não conhece de religião. Religião não é isso. A religião está lá no livro de Tiago, religião. A palavra religião quer dizer religar. Não é isso. E religar a Deus é religar os ídolos? Não é. Então tem muitas pessoas enganadas há muitos anos. E as pessoas gostam que falem mentira para elas. Existem pessoas que se alegram, que fortalecem a amizade, simplesmente pelo fato de a pessoa falar aquilo que elas gostam. Nós temos que, não é falar com ódio das pessoas, mas sempre transmitir para as pessoas a verdade da palavra de Deus. Não a verdade segundo o coração enganoso de cada pessoa, do própria pessoa que fala, entendeu? Mas segundo a verdade de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver toda a verdade de Deus. E nós que estamos na graça, que significa favor imerecido, né? Porque Jesus morreu para salvar e as pessoas é salvo pelo fato de acreditar nele e praticar sua palavra. Só em você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, negando a você mesmo, você é salvo pela fé. Ninguém pode te condenar, glória a Deus, mas se você rejeitar a vida, se você rejeitar Jesus e depois morrer no pecado, e aí alguém dizer, está em um bom lugar, é mentira, é engano, isso é mentira. Ninguém pode dizer Senhor, 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 sem obedecer. Ninguém, porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas não, o Senhor não conhece ele.
Por que não conhece? Porque ele anda na prática do pecado, ele nem se apresenta ao Senhor em oração. E quando fala com Deus é para pedir algum benefício, mas não tem parte nenhuma com ele. Então, para você viver e dizer Senhor Jesus, Senhor, você precisa viver o Evangelho de Jesus, porque esse engano de alguém desejar bem intencionado, né? Fulano morreu, está em bom lugar. Irmão, se não aceitou Jesus, morreu na prática do pecado, não está em um bom lugar, não. E as pessoas precisam saber a verdade e parar de seguir o engano e ouvir isso, porque as pessoas gostam disso, que massageia o seu ego, que engane as pessoas, né? Diga, fulano morreu, está em bom lugar, mas não está, não. Não está. A Bíblia diz que não, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando diz que o salário do pecado é a morte, não está falando só da morte física, ali está falando da morte eterna, é lago de fogo, onde o homem vai ficar separado de Deus eternamente, e existe isso. E isso é a partir da escolha que o homem fez em vida, preferir estar na prática do pecado, pisar na palavra de Deus e depois ter a salvação, não. Então o homem faz a escolha em vida. Se ele rejeitar Jesus, se ele rejeitar a palavra de Deus com orgulho, porque não quer negar a si mesmo depois querer a salvação, vai ser tarde demais. Entendeu? Glória a Deus. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus só pode libertar aquele que crê da sua palavra. Quando alguém levar um evangelho a você, seja um senhor, um jovem, ou uma senhora, ou você ouviu através de um ministro do evangelho a pregação, não zombe, se arrependa. Se você quiser salvar-se, o homem fisicamente não é eterno, ele tem eternidade dentro dele. Aleluia, que é espírito, alma e corpo. E esses só são mortos através do lago de fogo. Entendeu? Quando ele prova a morte, a primeira morte, aí ele segue seu juízo quando ele morre. Mas se ele aceitou Jesus, ele passa a viver a vida eterna. Quer dizer, essa vida eterna que estava morta através do pecado, entendeu? E ela passa a ter vida através de Jesus Cristo. Amém? Que venhamos aplicar a palavra de Deus no coração e quando buscar o Senhor, busque de todo o coração e assim o acharás. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai.